Olá, já está no ar mais uma edição do FAMESP Notícias. Para você acompanhar na edição de hoje, nós vamos destacar: funcionários do AME Bauru fazem campanha e arrecadam fraldas e sabonetes e doam aos idosos do Paiva em Bauru. E o Projeto Alegria esteve presente também, você vai conferir na edição de hoje. Vamos destacar também na edição de hoje, equipe de profissionais da Maternidade Santa Isabel e também os pais relatam as experiências com os bebês prematuros. A médica infectologista Cibele Guedini fala também ao FAMESP Notícias de hoje sobre a AIDS no Brasil. Cigarro eletrônico. Nós vamos destacar para você também na edição de hoje um tema muito importante. A psicóloga Cristiane Lambertini fala também ao FAMESP Notícias sobre eventos com supervisores do hospital em Bauru. Vamos conferir na edição de hoje, que está começando agora. E vamos destacar a primeira matéria da edição de hoje do FAMESP Notícias. Funcionários do AME fizeram campanha para arrecadação de fraldas e sabonetes para doar aos idosos do Paiva em Bauru. Nós conversamos com os coordenadores para falar um pouquinho dessa doação e desse projeto tão importante e também as imagens que você confere aqui dessa entrega tão especial no dia de hoje. Os colaboradores do AME Bauru tiveram a iniciativa agora no final do ano, em comemoração ao Natal, uma ação de solidariedade, no qual todos os colaboradores médicos contribuíram com algumas doações de fraldas e sabonetes. Hoje, com muito prazer, a gente vai estar saindo para indo até o abrigo do Paiva. Nós fizemos uma visita previamente para ver a necessidade desse abrigo. São 66 asilados lá e hoje nós vamos estar fazendo todas as doações com muita alegria lá para todo mundo. Esses lugares são indicados pelos próprios funcionários, assim a equipe daqui do AME faz uma visita, apura isso, vê as necessidades das instituições, traz para a gente aqui, para a reunião, para algumas discussões, um local aí para a gente estar contribuindo. Maternidade Santa Isabel. Nós vamos destacar para você na edição de hoje os bebês prematuros, os pais com suas experiências que tiveram aí a oportunidade de fazer todo o acompanhamento dos seus filhos aí no nascimento, também a equipe de profissionais que o acompanharam para que eles pudessem hoje estar aí com seus filhos nos braços, felizes e trazendo-nos depoimentos tão importantes. No dia 28 de março, eu dei entrada na maternidade com diagnóstico de competência no estímulo cervical e dali então começou a minha prova, mas eu fui bem assistida, eu tive todo o apoio desde a entrada aqui na recepção da maternidade até a UTI, todos os funcionários me acolheram, Eu tive um apoio muito grande. Eu passei por todas as fases que foi falado a mim. A fase de lua de mel, os médicos, as doutoras sempre foram muito sinceras comigo. Eu não tive dúvida em nada. Foi muito ruim saber algumas coisas, tudo, mas ver a evolução do Murilo devido à gravidade dele, do pulmão, de tudo, é gratificante. Hoje estar com ele no colo, e ver que tudo que eu passei foi experiência mesmo para eu contar, para as mães que têm bebê prematuro, para não desistir, buscar pelo filho. Eu acho que o melhor de tudo é a tranquilidade, é você ser calma para passar essa calma para o bebê, para a evolução do bebê. Eu aprendi muito isso aqui, que era uma coisa que eu não tinha, essa calma toda, e foi muito bom passar por toda essa experiência
porque hoje eu posso dizer que o Murilo é um milagre. Quando foi chegar na hora, né, que deu as contrações, tudo, aí já veio o desespero e já não tinha mais o que fazer. Aí a enfermeira falou que tinha que ser parto normal e levou para a sala de parto. A hora que ela nasceu, veio uma enfermeira e deixou eu dar um cheirinho. Aí eu vi ela, aquele rostinho pequenininho, gordinho. E depois eu fiquei com medo, com muito medo de perder ela. E aí eu fiquei 2 dias internada e os 2 dias eu não conseguia subir para ver ela. Tanto de fraqueza, né? Eu desmaiei no banheiro e ficava muito fraca. E depois disso eu tava com mais medo de ver ela, né? De ver ela na situação que ela tava, né? Mas aí eu consegui subir lá e a enfermeira tirou foto dela para mim, com os tubos, né, com as coisinhas e... mas mesmo com aquele medo, com aquela, assim, né, com aquela sensação, com medo de perder, era maravilhosa, era linda e, vixe, a cara da minha mãe era mais emocionante ainda, porque eu perdi minha mãe no mesmo ano. A primeira vez que eu fiz canguru, ela estava com 1 semana de vida, era um cisquinho. Colocou ela aqui no canguru, amarrou ela tudo, colocou ela tinha feito uma touquinha para ela, aí colocou a touquinha, colocou uma tiarinha e tiraram foto e fizeram uma bagunça lá na UTI com ela. E desde aquele dia, acho que eu continuei fazendo canguru várias semanas, né? Acho que 3 semanas, depois na UCI também. Aí foi a primeira vez que eu peguei ela no colo e colocou a hora que tirou ela, que desgrudou de mim e chorou um monte. Qual a importância da interação entre profissionais para o melhor cuidado com os bebês? Aqui na Maternidade Santa Isabel a gente conta com uma equipe multidisciplinar que dá uma assistência especializada para esses bebês prematuros, desde o nascimento até a alta hospitalar. E durante todo esse processo de internação, a gente conta com a físio, com a enfermagem, com o fono, com a assistente social, com a psicologia, para dar um suporte para a família. E a gente tenta enfatizar muito a parte humanizada, a parte de humanização com os bebês. Então, a gente tenta amamentar assim que possível, a mãe tenta participar de todos os cuidados, dar o primeiro banho, trocar a fralda, fazer contato pele a pele, canguru. Somos pediatras, neonatologistas, e hoje em dia temos muitos bebês que chegam até a UTI prematuro. A nossa UTI aqui da maternidade sempre está cheia de bebês prematuros, e esse trabalho que a gente faz aqui com os bebês desde a admissão na UTI, até o suporte que a gente dá durante toda a internação, com acompanhamento multidisciplinar. A gente tem uma equipe bem ampla aqui de pediatras, neonatologistas, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social. Então a gente tenta abranger e abordar toda essa família para que ela se sinta o máximo acolhida possível, já que a experiência de ter um bebê prematuro na UTI não é fácil. Então a gente presencia isso diariamente, então a gente sabe das dificuldades e das angústias de pais de bebês prematuros. Então a gente tenta dar todo um suporte para esses pais e para toda essa família, né, para essa rede de apoio desses pais, para que eles se sintam o melhor acolhidos possível. O aumento de casos de AIDS no Brasil. Nós vamos conhecer a realidade com os profissionais que estão envolvidos neste processo e estudam e estão capacitados a nos trazer a informação correta. Confira com a nossa reportagem. O Brasil teve um aumento no número de casos de HIV e os dados são da UNAIDS, a agência da ONU especializada em epidemias. Vamos saber os métodos, as prevenções e as causas desse surgimento de novos casos com a doutora Cibele Guedini, médica infectologista do Hospital Estadual de Bauru. Doutora, o que é esse vírus, o HIV? Na verdade, é um vírus que foi descoberto há muitos anos atrás, mais ou menos isolado e confirmado que era um novo vírus em 1980, 83. Confirmado em 1983. A gente tem casos descritos de patologias que lembrassem a AIDS muito anterior a esta data. Iniciou-se uma pesquisa, né, para a gente tentar entender que tipo de doença nova era essa que vinha aparecendo. Que naquele momento ela tinha algumas características comuns de acometer homens que faziam sexos com homens, um tipo de pneumonia específica, que é a pneumocistose, causada por um germe chamado Pneumocystis carini, e alguns deles também com sarcoma de Kaposi, que é um câncer maligno de pele.
Além disso, a característica principal era a deterioração muito importante da imunidade. Então, iniciou-se, né, todas as pesquisas para tentar isolar, e foi então isolado o vírus que recebeu o nome de HIV, em 1983. E doutora, existe uma diferença entre HIV e AIDS? Sim, na verdade existe. A patologia chama AIDS, né, a doença chama AIDS, causada pelo vírus HIV. Só que a gente faz uma avaliação, quando o paciente faz o seu diagnóstico, a gente faz uma avaliação da imunidade dele, para ver se ele ainda mantém a condição de imunidade normal, que isso é possível, o paciente ser portador do HIV e ter a imunidade normal. Ele pode ser portador do HIV e não ter a imunidade normal, porém, na situação onde a deterioração imunológica é muito importante, aí a gente passa a denominar o paciente com um quadro de AIDS, onde a doença é mais avançada por conta da deterioração imunológica bastante grave. Nesta situação, ele fica exposto às infecções oportunistas. Então, esta é a diferença. E quais são os sintomas de quem tem AIDS? Então, na verdade, uma doença que não tem um sintoma específico de doença AIDS. Quando o paciente chega nessa fase que eu te expliquei, onde ele tem uma deterioração imunológica, aí sim ele fica exposto às infecções oportunistas. Então, ele pode ter a sintomatologia das infecções que pega, ou até mesmo sinais e sintomas inespecíficos. Uma perda de peso maior do que 10%, uma diarreia crônica que não melhora. Mas, habitualmente, por exemplo, a diarreia, ela tem um germe oportunista que está acometendo o paciente, que tem uma imunossupressão importante, por isso que ele mantém essa sintomatologia por um tempo mais estendido. E tem vários outros sintomas. Tem toxoplasmose do sistema nervoso central, uma patologia que habitualmente não é do sistema nervoso central. Você pode ter o advento da tuberculose em várias apresentações clínicas. Você pode ter pulmonar, ganglionar e várias outras patologias que são as infecções que a gente tem. O câncer, o sarcoma de Kaposi também, meningite por fungo. Essas são as sintomatologias, mas realmente numa situação do paciente muito deteriorado, que, graças a Deus, é uma situação que a gente já quase não vê mais hoje. E, doutora, os dados brasileiros diferem nos demais países que registraram a queda, como é o caso do El Salvador, que teve uma queda de 48%, Nicarágua 29% e a Colômbia também teve uma diminuição de 22%. Quais são, então, os maiores desafios no Brasil com relação a esses números? Então, na verdade, eu acho que o Brasil não tem uma porcentagem demonstrando queda por algumas coisas. Então, às vezes, esse teórico aumento ele é equivocado. O que acontece? Há um tempo atrás, nós fazíamos o diagnóstico da patologia e nós não iniciávamos o tratamento de imediato. Primeiro era feita uma avaliação da imunidade. Se a imunidade ainda estivesse preservada ou dentro da normalidade, nós não começávamos o tratamento. Então, este paciente ele não era notificado como caso. Era um paciente que eu sei que é HIV positivo, porém, a gente só costuma fazer a notificação para os pacientes que, naquela época, iriam iniciar tratamento. Então, esse paciente é diagnosticado e confirmado caso, vai tomar medicação, então, esse dado é computado. Depois, entendeu-se que quanto mais precoce o início da terapia, melhor a evolução e o controle da viremia e da patologia. Então, todos os pacientes feito o diagnóstico de HIV, independente da sua condição clínica e de imunidade, todos passaram a receber a medicação. Todos passaram a ser notificados. Então, a gente pode ter inicialmente uma falsa impressão de que aumentou o número de casos. Às vezes, só foi a questão de terem aumentado o número de notificações. Mas é possível também realmente um número de casos, porque, na verdade, a gente tem até um número de casos maior entre os jovens de 15 até uns 25, 30 anos. Né, principalmente a questão dos homens que fazem sexo com homens. Eu acredito que o problema maior está na falta do uso do preservativo. Cigarros eletrônicos. Muitos jovens acabam habituando-se com esse novo processo de utilizar o cigarro eletrônico. E muitos até mesmo para deixar de fumar o cigarro que estão acostumados, acabam utilizando desse subterfúgio. O que é isso? Vamos entender na edição de hoje. O cigarro eletrônico ele é um dispositivo
que inicialmente foi pensado para a utilização da nicotina em troca do cigarro comum que faz a combustão. Tá? Ele é formado já de vários tipos, ele possui 3 gerações. A primeira geração é a que lembra o cigarro clássico normal, com uma ponta de LED só. A segunda geração é um formato de caneta que já tem um reservatório onde você coloca os sucos de nicotina e de outros aromatizantes. E a terceira geração já é algo até maior, com um dispositivo maior, já com um tamanho grande, do tipo de um controle mais ou menos. Tá? Então todos esses dispositivos, o que eles são? Eles são o mesmo objetivo do cigarro convencional, utilizar a nicotina, só que de uma outra forma, sem utilizar a combustão, fazendo o mal que o cigarro convencional faz. A nicotina é uma das substâncias que mais causa dependência química rápida em todo o mundo que a gente conhece na medicina. Então, poucas substâncias com uso em 15 a 20 minutos você já vai ter uma vontade de usar de novo. Isso equivale até para drogas. Tá? E mesmo você se livrando do cigarro, tabaco convencional, você não vai se livrar da nicotina usando esses dispositivos. Alguns deles você consegue medir e não usar a nicotina, mas você não vai se livrar dos outros malefícios que a gente vai falar adiante. Então, você fazendo uso da nicotina, você não vai se livrar dos efeitos colaterais relacionados às doenças cardiovasculares, às taquiarritmias, ao desenvolvimento de outras doenças, em todas que a nicotina já causaria, independente da forma como ela é vinda no corpo. Capacitar os supervisores para entender melhor o funcionamento, o que é, como deve agir para com aqueles que estão chegando no primeiro momento para desenvolver suas atividades na área da saúde. Nós vamos conferir agora. Entramos no trabalho. O que é esperado da minha função? Quais passos? A habilidade técnica, na medida que você passa num processo de seleção, que você entrou nesse hospital para trabalhar, ou qualquer outra empresa, né? A partir da seleção é esperado uma habilidade técnica, né? Mas aqui no hospital, no cuidar, no desenvolvimento das atuações, é fundamental esse olhar humanizado, esse olhar voltado à subjetividade do ser humano. Então, nessa via, né, propor uma oficina de avaliação de desempenho, ela vem para trabalhar justamente esse olhar humanizado, na medida que, além de você fornecer para o funcionário o que é esperado dele de habilidade técnica, através do feedback, você pode pontuar também elementos para que ele possa se qualificar, se adaptar, aprender, desenvolver novas estratégias para um trabalho mais voltado para o nosso paciente, né? Que é o nosso objetivo maior de atuação. O coordenador, na medida que ele também é qualificado para desenvolver esse processo, também é feito esse olhar humanizado para ele. Também é dado essas estratégias de atuação, essas ferramentas de gestão, para que ele possa desenvolver o trabalho dele com uma maior efetividade, com uma maior resolutividade, na medida que ele também é instrumentado para atuar de uma forma significativa no olhar profissional dele, né? Então, como resultado, né? A gente espera uma equipe mais unificada, uma equipe com a mesma linguagem, uma equipe que possa atuar com estratégias positivas, tanto para o funcionário quanto para os nossos pacientes assistidos. Chegamos ao final de mais uma edição do FAMESP Notícias. Espero que você tenha gostado. Compartilhe as nossas informações para que elas possam alcançar mais pessoas, pois o conhecimento é importante para que a gente possa mudar as nossas ações, os nossos hábitos, pois eles nos fazem sermos compreendidos pelas ações. Até a nossa próxima edição. Fique bem. Tchau, tchau.